Eu gostaria, antes de mais, de cumprimentar a Manuela Mendonça e o Mário Nogueira, na qualidade de dirigentes da FEMPROF, e de dizer que é um prazer estar aqui convosco neste debate que se afigura essencial neste momento em que estamos muito perto de umas eleições legislativas. Queria também cumprimentar os meus colegas de painel, que também são meus colegas no Parlamento, com quem tive o prazer de trabalhar durante estes 2 anos e alguns meses de legislatura, e cumprimentar também todos os professores e professoras, educadores e educadoras que assistem a este debate. Gostaria de começar por dizer que a falta de professores, que é neste momento o principal problema com que se depara a escola pública, entre muitos outros, tem a ver, é um exemplo daquilo que foi a má governança dos diferentes governos, ora PS, ora PSD, rigorosamente há 2 décadas a esta parte. Há 20 anos que professores e professoras, educadores e educadoras e restantes trabalhadores da escola pública veem os seus direitos desrespeitados e ignorados, os seus salários estagnados, as suas carreiras desvalorizadas e têm sido dispensados aos milhares. E há quase tantos que se adivinha que o resultado das más políticas no que à profissão docente diz respeito teria esta consequência grave. Numa análise muito breve daquilo que foi feito em educação nos últimos anos, afigura-se dizer o seguinte: quando falamos de professores e educadores, referimos um dos maiores grupos profissionais. São cerca de 4% de todo o universo de trabalhadores, como demonstrou o recente estudo feito sobre o diagnóstico sobre as necessidades docentes até 2030, e pergunto desde já aos restantes se não terá de ser assim. Em que país é que é possível viver sem que haja um grande número de professores? Porque, lembro aqui uma ideia que já é muito antiga, não é? Que é a seguinte, quer dizer, nós para termos médicos, enfermeiros, arquitetos e todas as restantes profissões, nós precisamos ter, antes de tudo, professores e professoras motivados para trabalhar. Mas esta ideia tem tendência a ser esquecida e é uma evidência que, lamentavelmente, temos de recordar hoje. E porquê? Porque se atualmente Portugal conta com uma melhoria significativa das qualificações dos seus cidadãos, se a medida histórica dos 12 anos de escolaridade também tem efeitos positivos até no abandono escolar e na concretização dos 12 anos de escolaridade e até no acesso ao ensino superior, também nos deixa a pensar no seguinte: países como a Alemanha procuram Portugal para recrutar engenheiros. Como todos nós sabemos, o Reino Unido gosta muito dos enfermeiros portugueses, e devo dizer que quer uns, quer outros andaram na escola pública e também frequentaram universidades públicas para conseguirem as suas qualificações. Isto, apesar de alguma deriva no que diz respeito ao Ministério da Educação, seja ele do PSD, que enverdaram por uma tendência de neoliberal que tem como resultado a situação em que vivemos. Ora, porquê é que neste momento temos falta de professores? Bom, a explicação a razão será complexa, mas eu atrevo-me desde já a dizer que, para além da desvalorização da carreira docente, há um outro fenómeno que ocorre paralelamente, que tem a ver com o facto de, ano após ano, os alunos e alunas, após a conclusão do 9º ano, são preferencialmente encaminhados para os cursos de Ciências e Tecnologias ou para a Economia, minimizando-se as línguas humanidades, as artes, o desporto e o ensino profissional, com a indicação de que não valeriam apenas essas opções, uma vez que só teriam como saída profissional o ensino e que no ensino não há empregabilidade. Ora, esta questão da empregabilidade, antes de mais nada, é um conceito naturalizado e pouco problematizado e que tem vindo a condicionar os jovens com efeitos negativos que agora estão à vista.
Mas, na verdade, esta cultura fez com que, no momento atual, e também pelo facto dos alunos observarem as circunstâncias em que trabalham os professores e as professoras em Portugal, tem como consequência, dizia eu, que cada vez menos jovens queiram, então, ser professores no nosso país. Destaco aqui, por exemplo, o ensino profissional como sendo relevante, e a sua existência de 30 anos é um fator positivo para o panorama educativo em Portugal. No entanto, ele é visto como uma solução de recurso para aqueles alunos que não têm sucesso no seu percurso escolar até os 9º ano, e então são encaminhados para uma espécie de segunda alternativa, e nem sempre eles veem garantidas as suas possibilidades de prosseguirem estudos no ensino superior. Destaque, por exemplo, o que aconteceu durante a pandemia, e destaque, por exemplo, situações que estão a acontecer hoje de falta de professores de português nos cursos profissionais, o que inviabiliza os alunos do 12º ano quanto à realização do exame do 12º ano de português, e compromete, desde logo, o ingresso no ensino superior. No entanto, este processo de melhoria, que é impossível de negar, para este processo contribuiu o profissionalismo dos professores, quer dos professores que foram formados em cursos de ensino, que foram entretanto criados após a Escola de Massas, quer nas universidades, quer nos institutos politécnicos, quer também em exercício. Esta qualidade permitiu então que, enfim, se chamasse a atenção a nível internacional, mas no entanto nós verificamos que continua a reprodução a funcionar na escola, a reprodução social, na medida em que só uns alunos são encaminhados para um determinado curso e todos os outros para aqueles que não releva do ponto de vista daquela que se chama, e coloco entre aspas, empregabilidade. E isto ocorre então fazendo-se um ataque fortíssimo aos professores. Eles que são os profissionais de excelência, que prepararam estas pessoas que estão a chamar a atenção no resto da Europa, são alvo de ataques fortíssimos no que diz respeito aos seus direitos. Desde logo a partir da alteração do Estatuto da Carreira Docente, com a introdução de novos escalões, com obstáculos praticamente intransponíveis à progressão, com uma transição que implicou a perda de tempo de serviço, com uma divisão de carreira felizmente travada por professores e sindicatos que vieram para a rua, com um regime de avaliação de desempenho que, por ser por cotas e a ser tem vagas, impede a tal progressão na carreira, o que tem reflexo no salário e no cálculo da pensão futura, com a impossibilidade de participar em congressos e em seminários, como se fosse possível, por exemplo, dizer aos médicos não podem mais participar, não têm mais dispensa para participar em congressos e seminários, isso só impedindo uma formação contínua à medida das necessidades de cada professor e de cada professora. E esta agenda neoliberal, que contaminou tanto o PSD, CDS, como o PS, foi um sonho de David Justino, continuado por Maria de Lourdes Rodrigues, aprimorado por Crato, e continuaria com Tiago Brandão Rodrigues, não fosse o acordo parlamentar entre 2015 e 2019, que permitiu terminar com algumas, enfim, derivas neoliberais assentes na meritocracia, na instrução em vez de aprendizagem, na cultura da avaliação, também conhecida como examinite, na reprodução social, na burocratização, na sobrecarga de trabalho, na sobrecarga dos horários, e com os melhores alunos a serem encaminhados para os ditos melhores cursos, enfim, e com aquela ideia do elevador social, né, que de facto é outro conceito não muito problematizado, mas que de facto traduz um processo que terminou com esta geração, em que as pessoas podiam ter mais habitações que os seus progenitores, e se lhe permitir ter acesso a empregos com menores salários e menos precários. Essa realidade neste momento não se verifica. As pessoas atualmente licenciadas não são precárias, têm baixos salários e têm dificuldade em formar família. Ora, indo diretamente para aquilo que é o nosso programa, afigura-se a dizer que uma das prioridades que tem o Bloco de Esquerda é efetivamente a questão da falta de professores, e por isso o Bloco de Esquerda defende mais investimento na educação no seu todo, mas especificamente no que diz respeito à contratação de mais profissionais, sejam professores, educadores, educadoras, como também auxiliares de ação educativa, que é muito mais do que ser apenas assistente operacional, assim como psicólogos, técnicos, assistentes sociais,
mediadores, entre outros, que ajudam então a tratar desta escola que neste momento é verdadeiramente multicultural e que se pretende que seja inclusiva em todas as diversidades que neste momento chegam à escola e permanecem na escola durante estes 12 anos. Ora, no que aos professores diz respeito, todos nós já demos conta que estamos numa situação de envelhecimento da profissão, que em breve muitos professores se irão reformar, que por outro lado temos vários milhares de professores que aguardam há décadas e alguns até há 2 décadas pela vinculação, e o que nós defendemos então que haja um programa de valorização da carreira docente que começa desde logo por uma vinculação extraordinária dos docentes precários e alteração da norma travão. Estes professores que são precários há 10, 15, 20 anos são necessidades permanentes do sistema e até a própria Comissão Europeia já chamou a atenção que estes professores, por serem precários, oferecem salários menores, colocando-se em situação de desigualdade com os professores que estão na carreira. Portanto, o governo do PS, quem se lhe seguirá, terá que ter necessariamente em conta esta diretiva europeia. Depois, o respeito pela graduação profissional. 10 minutos, mais 2 de tolerância. Terminando, respeitando o respeito pela graduação profissional e pelo direito à progressão na carreira, com a eliminação das vagas de acesso ao 5º e ao 7º escalões, a alteração nos intervalos horários e mais direitos para os horários incompletos. É impossível a um professor de Barcelos aceitar um horário de 14 horas no Algarve, como todos nós sabemos, e se o faz é meramente para ganhar tempo de serviço e faz pagando para trabalhar. E esse é um dos problemas, porque como não há nenhum apoio à deslocação dos professores, que foi uma proposta feita pelo Bloco de Esquerda nesta legislativa e chumbada, ora por PS, ora por PSD, nós continuamos a ter muitos alunos neste momento, neste segundo período, sem aulas por falta de professores em várias regiões do país. Nós propomos também a alteração geográfica dos quadros de zona pedagógica, a redução geográfica, melhor dizendo, e a criação, como eu acabei de referir, do regime de compensação para os docentes deslocados. Agora, relativamente à educação propriamente dita, relativamente à escola, nós achamos que este movimento este pacto social que o PS quer agora implementar é apenas mais um pretexto para reunir um grupo de trabalho, para os escutar e serve de alibi para novamente não fazer aquilo que precisa ser feito. E o que é que precisa ser feito no entender do Bloco de Esquerda? Rever os currículos, rever os programas, rever os ciclos, rever o calendário escolar, rever o estatuto do aluno e da aluna, rever a questão dos manuais e da sua desmaterialização, defender a gratuidade dos equipamentos informáticos e o acesso à internet, que tanta falta fizeram na altura do confinamento, reforçar a ação social escolar, valorizar o ensino profissional, alargar o ensino articulado e o ensino artístico, reforçar as respostas de educação inclusiva. É necessário avaliar neste momento o que é que foi conseguido, o que é que foi alcançado com o 54 e ajustar o decreto-lei. Não passa pela cabeça de achar que um decreto-lei não possa ser ajustado quando há evidências no terreno de que há essa necessidade. A revisão do modelo de atividades de enriquecimento curricular, a gestão pública das cantinas, a revisão da portaria de rácios e, claro, para terminar, não gastando mais dos meus 2 minutos, o regresso da gestão democrática às escolas. Não podemos ter autonomia nas escolas, não podemos ter as escolas em pé de igualdade com as autarquias ou com outras entidades se as escolas não forem locais democráticos e com verdadeira autonomia. Não se pode ensinar cidadania, nem se pode ensinar a viver no nosso sistema político, nem se pode ensinar a viver em democracia se a escola não praticar essa mesma democracia. E aqui termino. Obrigada, Manuela.